Ah, ok, o desaparecimento do devoto puro ah, é um teste de Krishna, porque como Prabhupada uma vez escreveu para um devoto, eu lembro que eu era um devoto meio novinho em Berkeley, e um devoto em nosso templo recebeu uma carta de Prabhupada, e isso foi sempre uma coisa emocionante quando um devoto recebeu uma carta de Prabhupada. E eu era novinho, então esse devoto tinha feito alguma pergunta para Prabhupada sobre relacionamento com o guru e que o guru não está sempre presente, porque e Prabhupada disse que, falando do corpo do guru, ele disse que você não está vendo, você não está vendo a verdadeira forma do guru. Você está vendo a parte externa, e ele deu o exemplo das nuvens que se movimentam no céu. E parece que a lua está voando nas nuvens, mas realmente são as nuvens que estão se movimentando no céu. E Prabhupada disse que por isso você não está vendo a verdadeira forma do guru. É interessante porque na história, os outros grandes gurus, claro que tinha Bhaktisiddhanta, Saraswati Thakur e Bhaktivinoda Thakur, mas que viajavam de trem. Então, Prabhupada foi realmente o primeiro guru global na história conhecida do Vaishnavismo. Prabhupada foi o primeiro guru global, o primeiro guru que voava. Eu acho que o guru de Prabhupada, Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur, eu acho que nunca pegaram voo, não tinha voos comerciais. Mas uma consequência disso é que todos os gurus anteriores era relativamente fácil. E antes de Bhaktivinoda Thakur era muito fácil ter associação pessoal com o guru, porque o guru não podia ir longe. Por exemplo, o senhor Chaitanya viajava na Índia, mas ele andava a pé, ele caminhava. E é famoso que ele foi a Vrindavan, ele viajou no sul da Índia, mas ele não ia muito longe. E mesmo Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur, mas Prabhupada foi o primeiro guru, podemos dizer, talvez na história, que mesmo quando ele estava fisicamente presente, como a gente fala, mesmo quando ele estava presente, a grande maioria dos devotos, a maioria do tempo, estavam servindo ele em separação. Porque normalmente, se estudamos a história Vaishnava, ou mais geralmente a história dos líderes carismáticos, a história dos fundadores de religiões, Jesus, Buda, etc., ou a história de grandes santos, esse desafio de servir em separação sempre começava depois da partida do guru. Então, com Prabhupada foi a primeira vez que quase todos os devotos serviam em separação antes de Prabhupada partir deste mundo. Então, certas coisas acontecem com a partida de uma grande alma, e algumas dessas coisas aconteciam mesmo quando Prabhupada estava no planeta. E claro que quando Prabhupada partiu definitivamente na forma externa, virou uma situação normal de servir um grande santo que já partido. Mas Prabhupada, mesmo durante sua presença aqui neste mundo, sempre falava de serviço em separação, servir a mensagem do Guru. Ele usava as palavras Vani, mensagem, e Vapu, que é o corpo visível do Guru. E sempre dizia que serviço a Vani
serviço à mensagem do Guru é mais importante que serviço físico externo. Por exemplo, nós sempre falamos de servir aos pés do Guru. Então, obviamente, isso não significa simplesmente se dedicar a fazer, como se diz em português, pedicura. Pedicure ao Guru. Seria agradável também, mas obviamente Prabhupada não formou uma sociedade na qual milhares de devotos faziam pedicure assim do Guru. Por isso, quando nós falamos de servir aos pés do Guru, é um tipo de anatomia simbólica, no sentido que os pés do Guru, sendo a parte mais baixa do corpo e a parte que está do corpo que está em contato com toda a terra, que servir aos pés significa serviço humilde, servir com humildade, mas Prabhupada sempre repetia o que Krishna diz no final de Bhagavad Gita, que o devoto mais querido, o devoto mais querido é aquele que está pregando a mensagem de Bhagavad Gita. E Prabhupada sempre enfatizava a importância de fazer isso. E, na realidade, os devotos que levam a sério essa tarefa divina de pregar a mensagem de Krishna, os devotos que se esforçam, sentam a presença de Prabhupada sem nenhum problema. E sentam, obviamente, a presença de Krishna. Assim que, celebrando o desaparecimento de Prabhupada, na realidade estamos celebrando a presença de Prabhupada. É simplesmente outra forma de estar presente, assim como, por exemplo, quando Krishna saiu de Vrindavan, ele estava, na realidade, mais presente com as gopis e os outros habitantes de Vrindavan, estava mais presente que antes. Porque Krishna está presente através da consciência de Krishna. E quando Krishna aparentemente saiu, e as gopis e os outros habitantes de Vrindavan, os pastorzinhos de vaca, todo mundo, assim, sentindo esse êxtase muito intenso de separação de Krishna, aumentando assim sua devoção a Krishna, eles aumentaram a presença de Krishna. Porque Krishna está presente através da devoção dos devotos. Krishna está sempre presente de toda maneira. Como Krishna explica em Bhagavad Gita, Maya tatamidam sarvam, eu penetro todo este mundo. Assim que mesmo para os queridos trabalhadores frutivos, que às vezes com muito carinho chamamos de karmis, mesmo para aqueles que não são devotos, Krishna está presente em toda parte. Ele penetra todo esse universo. Krishna diz que o verdadeiro yogi pode ver que eu estou dentro de tudo e tudo está dentro de mim. Mas, no caso do devoto, Krishna se faz presente numa forma especial. Primeiro que ele se faz presente na mente do devoto. Ele não está apenas presente, mas se revela como estando presente. E também a presença não é apenas sua forma executiva, administrativa de Vishnu, mas Krishna se faz presente na sua forma mais carinhosa, mais linda, a forma de Krishna. Assim que estamos lidando com uma dimensão superior, o mundo espiritual e as grandes almas espirituais. Eles têm poderes e têm
potências e capacidades bem além do dia a dia do mundo material. E por isso estamos realmente celebrando a presença de Prabhupada. Agora, estou um pouco, não muito doente. Tem devotos que achavam que eu estava muito doente, em outro sentido, mas agora parece que não. Então eu não vou falar muito também. Vocês têm um santo aí entre vocês, Jamunacharya Goswami. E então, qualquer pergunta sobre esse tema? Saúde. Sim. Eu queria primeiro parabenizá-lo por ser nosso novo GBC. Quem está fazendo a pergunta deve se aproximar para eu poder ouvir melhor. Kamala canta. Queria saber se agora o senhor vai vir mais vezes ao Brasil. Depende da qualidade do prasadam, realmente. Pode deixar. Faremos boas praçadas para o senhor. Sim. Parece que sim. Parece que sim, que eu vou mais vezes. Alguém tem mais alguma pergunta? Atrás aí? Tem que se aproximar. O microfone do computador aqui. Diana Vicharan, Terabiva. Diana Vicharan. Bom dia. É uma pergunta simples. Quantos anos o senhor está fazendo hoje? Primeiro que, segundo o calendário luar, serão 2 dias. E também nunca se faz essa pergunta a uma mulher ou um sannyasi, né? Mas, posso responder. 69. Pode, ao invés de uma pergunta, pode fazer um agradecimento? A Tia Bela, aqui é a Tarune. Ao invés de uma pergunta, eu queria fazer um agradecimento por o senhor estar sempre estudando tanto a filosofia védica, né, filosofia Vaishnava, quanto as culturas ocidentais, e às vezes fazer comparações, às vezes citar outras culturas, porque eu não nasci em uma família de devotos, nasci numa família católica. Então, é bom a gente ter um ponto de comparação assim, para se orientar. Então, agradeço muito o senhor por isso, por estar sempre estudando assim, aprofundando a filosofia. E agradeço imensamente esse Krishna West, e acho muito bom desmistificar os dogmas na cultura Hare Krishna, sobre vestuário, sobre alimentação. E assim, eu gosto muito porque o senhor está colocando os pingos nos is. Okay. Falando que realmente precisa ser falado. Os pingos nos is. Sim. Obrigado a você. Obrigada, Hare Krishna. Jamunacharya. Sim, senhor Charadeva. Você pode falar uma palavra, né? Mas só uma. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Bom, eu estou muito curioso com a sua viagem para a Índia.
é uma expectativa muito grande, tudo, né? E, bom, eu acho que não é uma pergunta adequada para o senhor responder nesse momento, mas eu queria depois conversar um pouco com o senhor sobre isso. Posso fazer alguns comentários? Sim, senhor. Em geral, eu fui muito bem tratado. Assim, fui muito bem tratado, com muita consideração, gentileza, honra, e por quase todos. E estávamos na sede do meu irmão espiritual, Bhakti Charles Swami, e ele foi excepcional. Também Brahmatirtha, meu amigão, Brahmatirtha foi lá também. E o GBC, como vocês já souberam, votaram unanimemente, né, que queriam que eu voltasse a sofrer um pouco mais como líder. Assim, e eu tentei falar com a cortesia, com etiqueta Vaishnava, mas ao mesmo tempo eu falei a verdade como entendo a verdade, dando assim meus argumentos e evidência de prova das escrituras, e vários GBCs, vários, até líderes importantes falaram para mim que eles aprenderam coisas importantes sobre Prabhupada. E então, como o Brahmatirtha disse numa cartinha, ele disse que acabou a guerra. Talvez vocês saibam que tem um caso real, isso é um verdadeiro caso, do último soldado japonês da Segunda Guerra Mundial, que mais ou menos 40 anos, 40 anos depois de terminar a Segunda Guerra, ele não sabia. Ele estava em alguma ilha pacífica, remota, com alguns habitantes simples, e ele morava na selva, no seu posto, e vinha às vezes para uma aldeiazinha e pegava comida, e 40 anos depois ele foi informado que acabou a guerra, 40 anos atrás. Então nós não queremos ser, claro que não tem no sentido literal guerra, mas houve um processo dialético, vamos usar uma palavra um pouco mais refinada. Houve um processo dialético e de ambas partes, pessoas de boa vontade. E graças a Krishna conseguimos explicar o que estamos fazendo. E o ZVC entendeu. E então agora eu acho que está na hora de trabalhar assim com união. Trabalhar com todo mundo unido, e claro que uma coisa saudável, que diferentes devotos têm diferentes pontos de vista. Claro que realmente todo mundo deve concordar comigo, mas isso não sendo possível, segunda opção seria... Estou brincando, mas... Então eu fiquei muito satisfeito e, como eu disse, eu fui muito bem tratado pelos devotos. Em geral, na Índia, eu pensava que eles iam pensar, ok, não sabia que vão pensar os devotos da Índia, porque eu sou agitador de Krishna West. Mas em Mumbai, em Juhu, que é um templo muito importante e famoso, e também os devotos indianos me trataram assim com super cortesia e estavam realmente emocionados de poder ouvir, fazer serviço, e fui super bem tratado. E
Outra coisa que posso mencionar que me impressionou muito naquela viagem, que era impossível não ficar muito inspirado vendo o sucesso do movimento na Índia. Templos assim cheios de devotos, muito jovens, inteligentes, e programas, tantos programas, e realmente um movimento muito dinâmico, crescendo, movimento que obviamente está tendo sucesso. E voltando para o Ocidente, então quando eu estava na Índia, eu fiquei mais determinado que nunca que isso aí que queremos no Ocidente, que tinha antes, quando o Prabhupada estava aqui conosco, que, por exemplo, em 72, 73, aqueles 2 anos, eu viajava nos Estados Unidos fazendo conferências em universidades e eu ia a cada templo, toda cidade importante, cada templo cheio de devotos, jovens, pessoas inteligentes, universitários, muitos programas, era um movimento assim em marcha, um movimento dinâmico que crescia. Então, é uma coisa que a gente não tem visto no Ocidente por, como vocês dizem, um tempão. E indo à Índia, claro que era a Índia, mas eu lembrei como era antes, como eram nossos países. E eu entendi perfeitamente que é isso que temos que fazer agora. Porque quando o Prabhupada estava aqui, o movimento estava fortíssimo no Ocidente, na Índia era... Era assim... Era quase impossível fazer devotos assim, jovens, inteligentes, era quase impossível. É por isso que Prabhupada bolou o programa de membros vitalícios, porque não, o movimento não conseguia fazer devotos. E por isso não tinha ninguém nos templos. Então, Prabhupada, quase 90% dos devotos de todos os templos na Índia eram ocidentais. E toda a direção, o propósito do movimento na Índia era, de alguma outra maneira, chegar a replicar, a fazer na Índia o que já existia no Ocidente. E agora, num sentido, é bem diferente. Assim como antes, quando o Prabhupada estava aqui, os templos indianos estavam cheios de ocidentais, e o Ocidente estava muito forte. Agora, os templos ocidentais estão cheios de indianos, e o Ocidente tem que seguir e tentar replicar o que já existe na Índia. Então, tudo ficou invertido. Não assim no sentido de, como vocês dizem, pés para o ar, pernas para o ar. Porque o fato de ter um movimento muito forte na Índia não é uma coisa invertida. Quer dizer, uma coisa natural. Só que é algo invertido no sentido histórico. Então, agora, nossa missão, nosso dever é de restaurar, restabelecer a glória de Prabhupada no Ocidente. E como vocês falam, fazer jus às palavras que Prabhupada mesmo escreveu para sua própria Pranam Mantra, Paschatya Desha Tarine, Salvador dos países ocidentais. Está na hora, camaradas. Então, é isso aí. Então, eu vou... sim. Na sua impressão, existe assim, algum movimento indiano no sentido de ajudar o Ocidente? Eles pensam, planejam alguma coisa, dar algum suporte?
Boa pergunta. Ah, não, nada, eu diria nada muito importante. Claro que existe a esperança de que o templo do planetário védico, que foi construído também com muito dinheiro ocidental do Ambarish, e também muito dinheiro indiano, um, que vai atrair muitos ocidentais, seria bom. Só posso dizer, seria bom. O nível de turismo, a Índia, em geral, é muito baixo. Turismo internacional é muito baixo. E o nível de turismo indiano, a Índia Oriental é quase nulo. Quer dizer, alguns turistas vão a Calcutá, mas pouquíssimos. Então, a ideia de puxar turistas americanos ou ocidentais para Calcutá, depois aquela estrada para Mayapur para ver um planetário. Espero que sim. Quer dizer, sempre podemos esperar, né? O último que morre, né? Que... Esperança, mas além disso, é interessante, uma pergunta interessante, mas nem sei o que eles poderiam fazer, porque não é só dinheiro. Porque os indianos normalmente pensam em construir templos. É por isso na Índia, como em Ujjain, Bhakti Charu Swami e seus seguidores fizeram assim, criaram todo um campus assim, impressionantíssimo. Muitos prédios, e dormitórios, templo, é um projeto muito impressionante. Então, infelizmente, é difícil comprar devotos novos. Bom, pelo menos de bom caráter, né? Então não sei que tipo de ajuda, porque devotos indianos não são muito sinceros, são devotos excelentes, não tem muita história deles ter muito sucesso em convencer ocidentais, entende? Tem casos, eles são devotos excelentes, são muito bons, mas não sei, a parte química e com dinheiro, que vão fazer com dinheiro? Então, realmente, nós temos que pregar em forma apropriada, potente, carismática. E cada devoto que faz pelo menos 15 devotos novos, inteligentes, Madhava vai dar um almoço gratuito. Cada 15 devotos novos, um almoção. Sridhar, uma pergunta. Hare Krishna, parabéns. Eu queria entender como Krishna Wesh poderia ajudar, assim, porque eu não tenho compreensão ainda completa de como funciona, como poderia ajudar a restabelecer o que a gente estava falando, do movimento de Prabhupada como era antigamente. Assim, eu acho que já expliquei tantas vezes que quase ninguém aguenta mais. E então, Jamunacharya Goswami é um devoto maduro, inteligente, e logo depois desse programa ele pode responder a qualquer pergunta sobre Krishna West, né? Tá combinado, né? Tá, obrigado a todo mundo. Felicidades. Hare Krishna. Até logo. So, for everyone on Ustream,
Thank you for listening, and